lá em Atos 3:19. Amém? Um pedacinho pequeno que o Senhor me deu. Sempre eu tô pensando assim, Pai, já tem que preparar uma outra mensagem, uma outra palavra, tem que estar preparada. E o Senhor sempre vem com uma palavra para mim, e aí a gente vai, né, estudar, enfim. Lá em Atos 3:19. Amém? Então, todos acharam? Glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Quando o Senhor nos dá uma palavra, a gente procura estudar, procura ouvir mensagens e, enfim. E o Senhor me deu essa palavra porque fala muito em arrependimento. Muito em arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. São duas palavras bem difíceis na nossa vida em dias de hoje. Porque arrepender-se dos nossos pecados é algo que nós temos que estar dispostos a isso. Se nós não estivermos dispostos, nós não vamos nos arrepender daquilo que nós fazemos e que nós sabemos que é errado. Tanto quanto cristão como não cristão. Quando erra, quando peca, sabe que está errando, sabe que está pecando. E se converter é ter uma conversão verdadeira. É declarar que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida, do nosso coração. Se nós não fizermos isso, nós continuamos no pecado. Deus, Ele está disposto a abençoar o seu povo. Deus está disposto, Ele sempre esteve disposto a abençoar o seu povo com o derramamento do Espírito Santo. Se fala muito no avivamento da igreja, que nós iríamos viver um grande avivamento, mas se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não nos convertermos de verdade, não haverá em nós o derramamento do Espírito Santo. Não haverá em nós. Para que o Espírito Santo possa nos encher e nos fazer transbordar da unção dele, nós precisamos nos arrepender e nos desviar do pecado. É tão difícil se desviar do pecado, porque o pecado é bom. O pecado é bom. Se alguém falar que o pecado não é bom, está se enganando, porque o pecado é bom. É bom ter alguns vícios, é bom dançar, é bom ouvir música, é bom ir para baladinha, é bom muitas coisas que é pecado, que a Bíblia diz que é pecado. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. É difícil de largar disso. Quando você se converte de verdade, nós precisamos entender que quando nós nos convertemos, nós precisamos deixar tudo isso para trás. Isso já não vai mais fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso caminhar com Cristo. Porque se nós não nos converter de verdade, o Espírito Santo, Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós vamos ficar caminhando sempre em círculos, sempre rodando para lá e para cá. Nós precisamos nos desviar da perversidade, da maldade, da crueldade que gira em nosso redor. Nós vivemos num mundo cruel,
Nós vivemos no meio da maldade. Nós vivemos num tempo de, sabe, que o mau caminho, nós estamos andando pelo mau caminho. Por isso, nós precisamos nos converter e nos arrepender, porque o caminho é mau. Nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com Cristo. A nossa ideia, pelo menos a minha, a igreja, eu creio, eu acredito que a igreja está em busca do caminho para chegar a Cristo. Caminho para salvação. É esse o nosso objetivo de igreja, como cristão, é isso. Mas para isso nós precisamos ter um coração convertido, se arrepender dos pecados, abandonar o mau caminho, sair dele e começar a trilhar uma vida de restauração com Cristo. Cristo vem nos restaurando a cada dia. Cristo vem nos moldando a cada dia. Cristo vem nos ensinando a cada dia. O que eu fazia, hoje se eu for fazer, eu vou me entristecer, porque não faz parte da minha vida com Cristo. Aí eu coloquei aqui também, né, que o arrependimento genuíno, ele muda, ele é a mudança de mente e de coração. Quando há um arrependimento verdadeiro, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso coração e ele nos motiva a deixar o pecado. Ele nos motiva, ele nos ensina a deixar o pecado. Eu coloquei aqui também que o arrependimento, muitas vezes, exige de nós coragem. Você precisa ter coragem para você se arrepender do que você fez. Porque às vezes tem pecado cabeludo. Tem pecado que a gente tem vergonha de confessar para Deus. E isso precisa coragem. Arrependimento verdadeiro, genuíno, precisa ter coragem de chegar diante de Deus e confessar algo terrível que a gente fez, que nós fizemos, que você fez. Que às vezes tem uns pecados bem feios. Exige força de vontade. Se você não tiver força de vontade para fazer isso, não vai acontecer. Nós precisamos ter coragem, ter força de vontade. O que mais que eu coloquei aqui? Para a gente poder largar essas coisas viciantes. Exige de nós sacrifícios. Por exemplo, se nós somos viciados em alguma coisa, nós precisamos ter força de vontade para deixar esse vício. Seja ele qual for. Não, vício não é só bebida, ou só droga, ou só alguma coisa assim. Existem muitos vícios que a pessoa é viciada e nem percebe. A pessoa tem que se policiar. Tem vícios dele, tem gente que rói a unha, tem gente que fica mexendo no pé, tem gente que fica mexendo no cabelo, tem gente que quando precisa falar, não fala. Entende? Então, são vários tipos de vícios que são viciantes e que para nós deixar isso é difícil. A gente precisa, sabe, ter força de vontade mesmo, tomar uma posição, tomar uma decisão, dizer, eu vou deixar e deixar mesmo. Porque se ficar, eu vou deixar e não deixar, não adianta, não vai conseguir. Precisa ter força de vontade. O Senhor, Ele faz a parte dele, mas eu e você precisamos fazer a nossa. Se eu sei que eu vou comer minha unha e vai sair sangue, vai doer, eu preciso tomar uma decisão de parar de comer unha, de roer unha. Não é verdade? Se a pessoa que bebe, por exemplo, acha que a bebida já está sentindo o fígado, está ficando inchado, poxa, precisa tomar uma decisão, ela precisa ter uma iniciativa de deixar. E o Senhor vai fazer a parte dele, abençoando que ela vai conseguir. Amém? Glória a Deus. Então, a gente tem que ter uma determinação constante. A gente não pode começar a ter uma determinação e quando chega lá numa altura, vê que não está tendo resultado, larga, abandona. Ah, não, Deus não está abençoando, Deus não está fazendo, não estou conseguindo, não está dando certo, melhor largar.
Perdeu a benção. Porque para nós chegarmos aonde nós queremos chegar com Cristo, tem um processo que nós precisamos passar por ele. Goste você ou não, é um processo. É um processo. E às vezes o processo é dolorido. Mas lá na frente compensa. Porque a glória do Senhor é maior. Amém? Aí Deus fala assim, ó, arrependam-se e voltem para Deus, porque Deus é amor e Ele quer perdoar. Deus quer nos perdoar, mas nós precisamos dar o primeiro passo para esse perdão. Como que Deus vai me perdoar se eu não perdoo o meu irmão? Como que Deus vai me perdoar se eu odeio aquela pessoa? Se eu falar, ai, que raiva daquela pessoa. Ai, eu odeio quando essa pessoa fala assim. Não existe perdão dessa forma. Perdão precisa ser genuíno. Perdão, arrependimento, conversão, perdão tem que ser genuíno. E eu penso que a palavra de Deus diz que a gente não deve falar eu odeio aquela pessoa. Por que nós criamos esse hábito de quando não gostamos ou não simpatizamos com uma pessoa, eu odeio essa pessoa? Odeio o jeito dela, odeio o jeito que ela fala. Principalmente em firmas grandes, em lugares muito grandes, que há muita compatibilidade de gênios. João Batista, ele já pregava o arrependimento. Na verdade, João Batista veio pregar o arrependimento. Ele veio pregar o arrependimento. E ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista já falava, se arrependa, não fique briga aqui, ó. Uma discussão aqui com o papel, né? João Batista já dizia, se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Jesus já ia chegar, Jesus já estava vindo, o reino dos céus já ia acontecer. E ele pregava, e alguns zombavam, e outros falavam que não. E ele falava assim, ó, vocês são umas víboras, vocês não querem acreditar naquilo que eu estou pregando, mas vai acontecer. O reino dos céus vai chegar. E Jesus veio logo em seguida pregando o arrependimento também. Arrependimento e salvação. Arrependimento e salvação. Sem arrependimento, não há possibilidade de salvação. Lá em Mateus 1,15 diz assim, eu copiei o texto porque eu achei bem interessante. Depois que João foi entregue à prisão, Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. E ele dizia, o tempo está próximo, arrependa-se porque é chegada a hora. Quantas pregações nós ouvimos sobre isso? E quantas vezes nós não damos atenção a isso? Mas o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. Jesus veio cumprir a sua missão, pregando o arrependimento e salvação. Senão, não teria propósito da sua vinda aqui na terra. Não teria por que Jesus vir aqui se ele não viesse aqui para trazer o arrependimento, a salvação e o perdão dos nossos pecados. Para que nós pudéssemos ter a paz do Senhor Jesus. Para que nós pudéssemos ter a alegria do Senhor Jesus. Hoje, nós vamos sair daqui arrependidos de todos os nossos pecados, amém? Se não se arrepender hoje, vai ser difícil se arrepender daqui para frente, porque é arrependimento na veia. Foi o que Jesus me deu e é o que eu estou passando e eu vou passar da forma como Ele me deu. Amém? Glória a Deus. O verdadeiro arrependimento reconhece a sua culpa. O verdadeiro arrependimento reconhece a sua culpa. Por exemplo, o filho pródigo, ele voltou arrependido, reconheceu o seu erro, reconheceu a sua falha, e quando ele volta, ele confessa para o pai. Ele se arrependeu, ele confessou, e ele diz, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então o coração dele estava totalmente arrependido do que ele fez. Por quê? Porque quando ele saiu da presença do pai e ele foi viver a vida dele, tudo
tudo o que aconteceu com ele. Aonde que ele foi se encontrar? Comendo junto com os porcos. Não era essa a vida que era para ele, que Deus tinha escolhido para ele. Nem o pai físico dele não tinha escolhido isso para ele. Mas ele foi experimentar lá fora o que não era para ser experimentado. Quando aconteceu tudo isso, o que aconteceu? Eu quero voltar para a casa do meu pai. Lá eu vou trabalhar de funcionário, eu vou comer bem. Lá eu vou ser empregado do meu pai e eu vou ser bem tratado, eu vou comer bem. Então ele se arrependeu, ele confessou, ele voltou e ele disse, né? Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. E o pai dele, né, declarando, disse, o meu filho estava morto e reviveu. Tem alguém morto aqui hoje? Que silêncio. Tem alguém morto aqui hoje? Tem alguém que precisa reviver hoje? Amém? Que nós não chegamos a esse ponto, né? Aí ele continua dizendo assim, ó, tinha se perdido e foi achado. Olha que coisa maravilhosa quando a gente encontra o Pai. Quando a gente encontra o nosso Pai Celestial. Ele fala, olha, eu te achei lá no meio de milhares de pessoas e trouxe você para mim. Hoje eu sou o teu pai. Hoje eu quero estar com você e quero que você esteja comigo. Amém? Você quer estar com seu pai? Quer ele junto com você? Arrependa-se. Converta-se de verdade. E entregue seu coração ao Senhor. Arrependimento é um retorno rápido em direção ao Pai. Muitas vezes nós erramos e pedimos perdão para Deus. Mas não há um arrependimento em nosso coração. Por quê? Nosso coração é enganoso. Nosso coração muitas vezes nos engana. Nós choramos, nós fazemos um monte de situação, mas continuamos fazendo a mesma coisa, andando pelo mesmo caminho, tomando as mesmas decisões erradas. A misericórdia de Deus está sempre nos esperando para perdoar e nos restaurar. Quão grande é o amor e a misericórdia do Senhor. Ele quer nos perdoar, restaurar a nossa vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que crê. Somente para aquele que crê, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, de toda a nossa caminhada ruim que a gente fez e que às vezes a gente ainda faz. Aí Deus fala assim, ó, o chamado é universal, o chamado é para todos, todos, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E todos nós precisamos confessar, se redimir e receber o perdão de Deus. Amém? E aí tem o falso arrependimento. Esse é terrível. O falso arrependimento diz assim, lá em 2 Coríntios 7:10, fala sobre isso. E Paulo diz assim que o Senhor opera em nós a tristeza que gera arrependimento. Olha só, Deus gera em nós uma tristeza para gerar arrependimento. Tristeza, segundo a Deus, é aquela tristeza que você, quando peca, dá um desconforto, uma sensação desagradável. Nada tá bom. Sabe quando você peca, você faz uma besteira, você comete um erro e aí você fica triste? O Espírito Santo te entristece? Aí você chega lá na igreja, você fica lá no meio do povo, assim, com aquela sensação que todo mundo está vendo o teu pecado. Ou então senta lá num cantinho lá atrás, com aquela sensação assim, puxa vida, estão vendo o meu pecado, estão vendo que eu pequei, tá? Sabe? Essa tristeza. E quando é dia de ceia, então? Nem vou na igreja, não vou tomar ceia mesmo, por que eu vou na igreja? O pecado faz isso. O pecado traz essa culpa, gera essa culpa em nós. A tristeza, segundo Deus, é aquela tristeza que você peca e fica sentindo uma sensação desconfortável, nada tá bom.
Aí aqui, aí eu por o dia de ser, então, não vai. Essa tristeza não é para você se envergonhar ou deixar de participar do culto, dos eventos ou da ceia. Segundo o coração de Deus, é para você não permanecer no pecado. O Espírito Santo te alerta, entristece, você se entristece com o pecado, mas não é para você permanecer nesse pecado, nessa tristeza, mas é sim para você sair do pecado, para você se libertar do pecado, para você se libertar daquilo que te entristece. Eu não sei vocês, mas eu quando faço alguma coisa errada é na hora. Espírito Santo, na hora. Eu já fico cabisbaixa, já vou, falo, meu Deus, eu sei que eu errei, e já na hora, entende? Porque o Espírito Santo nos alerta, não para a gente permanecer naquilo, mas para a gente sair daquilo, para a gente continuar caminhando com o Senhor. E essa tristeza, ela mostra uma culpa, e essa culpa, ela é uma culpa ardida no nosso coração. Ela arde, ela dói, não tem remédio, não tem o que cure essa tristeza quando nós não nos arrependemos. E eu coloquei aqui o exemplo de Judas. Judas reconheceu o seu pecado, confessou, devolveu as moedas da traição, mas foi atormentado pela culpa, o que levou ele à morte, porque não houve um arrependimento verdadeiro. E aí a segunda, para nós já encerrarmos, Pedro negou Jesus. Pedro também pecou. Pedro negou Jesus. Mas Pedro se arrependeu, teve um arrependimento verdadeiro. O arrependimento de Pedro, ele chorou. E Jesus viu o choro de Pedro. Jesus viu o arrependimento verdadeiro na vida de Pedro. E Jesus voltou, falou com Pedro, e deu para Pedro perdão, plena restauração. Tanto que Jesus deu a ele o cajado de pastor. Né? Pedro foi um grande pastor, um grande homem de Deus, ungido, cheio do Espírito Santo, pregou com poder aos judeus, aos gentios. Então, igreja, há esperança para todos nós pecadores que desejamos e ansiamos pela salvação. Amém? Não é só se converter, não é só dizer, eu me converti ao Senhor, agora eu sou crente, agora eu sou cristão, e continua na mesma caminhada, fazendo as mesmas coisas, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, do jeito que eu vou fazer. Não. Quando nós nos convertemos de verdade, nós precisamos entender que a nossa vida, ela deixa de ser a nossa vida, porque nós passamos a viver a vida de Cristo. Se nós pecamos, nós precisamos nos arrepender de verdade, mesmo de coração, para que haja o perdão do Senhor. E que nós possamos entender que a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos instrui e nos leva ao arrependimento genuíno. Pedro negou Jesus, mas depois ele teve um encontro com Jesus. Jesus viu a sinceridade dele, viu que ele se arrependeu verdadeiramente e transformou ele no homem que ele foi. Ungido, cheio de poder, cheio de tudo que Pedro fazia, tudo que acontecia, os lugares que ele andava, os milagres que aconteciam. Enquanto que Judas reconheceu, mas não se arrependeu de verdade. E a culpa levou ele à morte. Muitas vezes, Satanás lança culpa sobre nós. Você pecou? E agora vai ficar lá na porta vai ficar lá. Culpa, isso é culpa. E nós não podemos dar ouvidos às culpas, às coisas que Satanás lança sobre nossa vida.
E eu quero terminar dizendo, 2 Crônicas 7,14. Você pode colocar lá, por favor? A gente lê esse versículo aqui, mas a gente não presta muita atenção. A gente só lê, mas não presta muita atenção. 2 Crônicas 7,14. Na minha Bíblia diz assim: se o meu povo, olha, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Você viu quanta promessa tem aqui? E a gente não dá muita atenção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem é o povo que se chama pelo nome do Senhor? É a igreja, somos nós. Nós chamamos pelo meu nome. Se humilhar. Quantas vezes nós não nos humilhamos diante do Senhor? Eu não ouço alguém dizer assim: eu me humilhei diante do Senhor e o Senhor respondeu a minha oração. Eu não ouço mais isso. Eu não ouço mais a pessoa falar assim: eu me humilhei diante do Senhor e eu orei e busquei e o Senhor me respondeu. Buscar a minha face. Buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos caminhos tortuosos, dos pecados grudados na carne, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua casa, a sua vida, aonde você estiver. Se coloque em pé.